Hoje, voltando ao nosso querido Napoleão Hill, é umas coisas assim muito doidas. Olha só, eu quero que você faça um checklist, tá? O que falta em você, porque ninguém é perfeito, né? Mas a gente também tem que ser humilde em reconhecer o que a gente precisa trabalhar em alguns comportamentos, tá? Primeiro, precisa acreditar que existe uma fé que envolve uma inteligência infinita. Porque se eu não fizer isso, eu não vou acreditar em mim, porque você é obra de algo muito maior. Então, não acredito em Deus, mas você precisa pelo menos sentir que tem uma inteligência por trás de tudo isso, que nós não conseguimos mensurar. E será que nos últimos tempos você está utilizando o uso adequado das palavras? Às vezes, gente, eu acabei percebendo que eu estava tão estressada e às vezes falar um palavrãozinho ali desestressa, né? Só que se eu não tomasse cuidado ia virar um hábito. Entusiasmo controlado. Eu tenho que ter tudo em excesso prejudica. É legal a gente ter entusiasmo pela vida, mas no momento certo. Às vezes alguém quer falar com a gente e a gente tá empolgado com alguma coisa. Deixa eu te contar e não sei o que, babá. Só a gente fala. E às vezes a pessoa veio até você para procurar um ombro amigo. Então o entusiasmo ele tem que estar bem controlado. Ser um bom esportista. Você não precisa ser um atleta, mas ter um autocuidado com o teu corpo, sabe? De vez em quando caminhar. Eu não sou atleta, mas eu gosto de caminhar de vez em quando. Não é uma prática, mas já consegui fazer uma dança do ventre uma prática. Isso é muito bom. Tom de voz agradável. Às vezes tem pessoas que numa discussão ela começa a falar mais alto, ou quando é um grupo que tem opiniões muito divergentes, o outro corta o outro toda hora, começa a falar alto e não precisa. Quando você tem seriedade e propriedade com o que você fala, com um simples olhar você consegue a atenção da sala, você não precisa cortar ninguém. Então observar o seu tom de voz, se está agradável. Tolerância. Como é que você está nisso? Às vezes tem várias pessoas que buscam espiritualidade. Eu faço Ho'oponopono. Aí quando eu vou pegar carona com essa pessoa, ela xinga Deus e o mundo. Falei, nossa, né? Então você faz Ho'oponopono para limpar a tua energia no trânsito, né? Porque quando se acumula todo dia. Senso de humor. Às vezes, gente, a gente sofre tanta pancada que você não lembra a última vez que você riu. Você não lembra a última vez que você riu. Meus filhos são ótimos para fazer isso comigo. Então, eu percebi que eu estava querendo dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo que eu não parava para contemplar meus filhos. E às vezes eu comecei só a olhar, deixa a bagunça, deixa a zona na casa. Comecei só a olhar os dois, o jeito diferente dos dois, brigando, um mandando no outro, se abraçando. E eu comecei a contemplar o jeitinho deles um com o outro. E eu comecei a rir mais. Isso me muda a frequência automaticamente. Pode estar um clima super tenso. Se alguém faz o grupo rir, a frequência, a gente que é médium, médio ostensivo, né? Todos nós somos médios, mas eu sou médio ostensiva. A gente sente a frequência mudar na hora. Relaxa os músculos do seu corpo na hora. Franqueza, sem ser inconveniente. Quando vem aquela pessoa e fala assim, posso te falar uma coisa? Você não perguntou, mas eu vou falar assim mesmo. Cara, você não perguntou. Por que a pessoa tem que falar? Você pediu conselho? Olha, se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Então vamos também tomar cuidado também pra gente não fazer isso com os outros, né? E quando a gente quer ser franco, né? Ou quer se envolver num problema, a gente joga a responsabilidade pra gente. E ao invés da gente ajudar o outro, eu como taróloga, eu faço muito isso.
porque senão o outro tudo quer que eu resolva pelas cartas, e não é bem assim. Você está resolvendo pelas orientações que você recebe pela carta? Então, assim, a decisão é sua. Eu abro uma energia, eu falo o que é propício e o que não é, o que você tem que arrumar e o que você tem que limpar para você começar a ver a sua intuição. Só que a responsabilidade é sua. E às vezes a gente quer se meter na vida do outro, né? Achando que tem, nossa, uma clareza mental, que a gente é dono da razão. Expressão facial agradável. É muito bacana, porque outro dia eu tava vendo um vídeo que eu tava dançando, né? E eu preocupada, olhando a professora, fazendo os exercícios para ver se eu conseguia fazer também. E aí minha cara parecia um bulldog, assim. Cadê o... Nossa, eu falei, cadê o prazer de estar fazendo aquilo, né? Expressão facial agradável. Senso de justiça. Senso de justiça, gente, também não é você querer mudar todo mundo, mas também você ter seu princípio. E é aquela coisa, muitas vezes você não tem como você mudar o sistema, não tem como você mudar o ambiente. Então, os incomodados que se mudem, né? Se ali o teu trabalho não tem ressonância com você, você faz um plano para pular fora, simples assim. Mas você tem que ter um senso de justiça. Eu faço serviço social e uma coisa que fala muito, e também nos estudos espíritas, moral. E a gente tem que ter moral. E a moral leva a um senso de justiça. Sinceridade é importante, porque quem vive na verdade foge de mentiras. Versatilidade. A gente tem vários lados do cérebro incríveis, vários lados energéticos incríveis. Então a gente tem que sim sair fora da caixinha. Tato. O tato é o que eu falei, tem aquela sensibilidade. Às vezes você tá empolgada com uma coisa, só que a pessoa não tá tanto. Então, assim, tenha tato, né? Às vezes você guarda pra você, se não é aquele momento de expor, né, a tua alegria com alguma coisa, se a pessoa não tá muito afim, ela pode ter algum problema. Então, o tato é isso, é ter aquela sensibilidade de sentir o ambiente e agir como tal. Rapidez na tomada de decisão. Se você pensar muito, você não pode ser muito impulsivo, né? Porque também você só faz cagada. Mas se também ficar pensando muito, você só procrastina, né? É igual eu falo, se a gente pensar muito ai, eu vou dar conta de criar um filho, ai, o mundo tá perdido, ai, mas se eu ficar desempregado e tiver com uma criança para sustentar, você não é mãe, você nunca vai ser mãe. Cortesia comum, né? Então, ser cortês com as pessoas, né? Você vai acabar recebendo isso em troca. Adequação de acessórios. Isso fala muito da imagem, gente. Então, às vezes você tem que estar uma pessoa mais neutra, né? Dependendo da roupa. E os acessórios fazem toda a diferença. Você vê o cara, Napoleão Hill, um cara velho da guerra, falando dos acessórios. E no livro ele fala, ele dá os exemplos de cinto, né? Um acessório bem masculino, mas que ele viu que faz uma diferença na apresentação, como palestrante. Parece bobo, mas não é não. Esforço extra, né? Sempre faça a mais do que você é pago para fazer, porque se o emprego não reconhecer, o mercado reconhece. Comportamento, né? Que as pessoas entretenham. Seja uma pessoa também engraçada, que faz uma diferença ali num papo, que dá risada. Queira ser bem lembrado, né? Temperança. O que é a temperança? É a paciência. Mas não exagera, tá? Né? Senão você sempre vai ficar esperando. Então a temperança também é aquela questão assim de tempero. Pensa, temperança, tempero. Se você bota muito sal, você lascou. Se você bota menos sal, você também lascou. Então, ter esse senso de medida nas coisas. A da paciência, que é elegância, né? Ele fala assim, principalmente na postura, nos hábitos. Humildade de coração. Esse é o meu preferido, gente. Humildade de coração. E magnetismo pessoal. Quando a gente tem humildade, às vezes você lida com pessoas no mercado de trabalho narcisista. E eu sempre falo, eu lidei com uma pessoa bem narcisista uns tempos atrás,
Só que eu não era o problema dela ser assim, não era meu. Então, por mais que ela me ferrou várias vezes, mas eu assim deixei pra lá. Falei, bom, levei em conta a diferença de idade, experiência de vida, né? Mas eu mantive a minha humildade de coração, porque se eu fosse considerar tudo que ela fez pra mim, eu não ia, eu ia ser ruim tanto quanto ela. E ela não tinha tantas experiências de vida. Eu me lasquei muitas vezes. Então, sofrimento ajuda você a crescer. E ela, graças a Deus, foi uma pessoa muito abençoada e não sofreu quase nada na vida. Então, nem, não tem noção, né, do que às vezes a gente tem que engolir e aprender com os erros, né? Então, a vida ensina. Então, eu tive que manter a minha humildade de coração para não matar ela. Tô brincando. E o magnetismo pessoal. Aqui o coração tem a neurociência, a gente tem componentes químicos, a neuroplasia, né? Não é o cérebro se regenera. E a gente também, além dessas composições químicas, tem o magnetismo, que é mais ou menos 1 metro. Por isso que o pessoal fala, né? Abraçar, você massageia o coração. E às vezes você tem o poder, como tem 1 metro esse magnetismo, de mudar pessoas da sala ao lado. Então, isso vale muito na entrevista, não é? Se você tá sabendo que tá tendo entrevista ali do teu candidato, concorrente ali, e você tá na sala, você mentaliza quais são as perguntas que estão sendo feitas para aquele candidato. O magnetismo atrai. E aí você vai mentalizando. Olha só, você pode fazer a mente trabalhar para você a longas distâncias. Que legal. E a fé inabalável derruba resistências. E você tem que pensar também, gente, 15 coisas para você não fazer. Quando a gente não sabe o que a gente quer, o que é da vida, eu não tenho objetivo específico. Então faça uma lista do que você não quer, que vai te trazer uma clareza mental do que você quer. Então ele fala assim: não fique interrompendo as pessoas quando as pessoas falam. Cuidado para não ser egoísta, né? Só você falar. Cuidado para não ser sarcástico, curso exagerado. Quando você está falando com alguém, você também tem algo a aprender. E se você fica só falando e não escutando, você não aprende nada. Então, assim, cuidado com excesso de elogio. Cuidado também para não ser uma pessoa muito indiferente, E disfarça a inveja, tá? Tem uma pessoa que ela foi na casa da outra, ela só ficava assim: nossa, que sofá bonito, nossa, como você é rico. A outra pessoa não suporta receber outra pessoa em casa, né? Fica feliz, nossa, que legal, amei sua sala, né? Já tô me vendo tomar vinho com você aqui. Olha que diferença, né? Então, assim, você pode ficar lisonjeada pelas conquistas de uma pessoa, mas não precisa puxar o saco dela. Também não seja negligente no discurso. Cuidado com o improviso. Monopolizar a conversa, né? Cuidado com os monólogos, eu, o bendito narcisista. E cuidado com a impressão de superioridade, de se achar a última bolacha do pacote. Todos somos... Olha que frase, essa frase, na hora que eu li, eu falei, caramba, todos somos superiores de alguém. Cuidado com a falta de sinceridade. Esse aqui vou te falar, quem nunca? Cuidado com fofoca. E cuidado para ficar colocando defeito dos outros. Tem uma pessoa que... Eu gosto muito dessa pessoa. Só que eu não vou... Ela vai perceber que eu tô falando dela. Só que eu não vou falar o nome dela para não expor. As pessoas vejam ela como, como ela critica tudo. Se vê aqui em casa, fica pondo defeito. Mas ela é tão inteligente. Eu adoro ver ela pontuando algumas coisas. É que ela é meio dura na hora de pontuar, mas ela é mega inteligente. E eu adoro ver isso. Mas também cuidado, né? Que dependendo da forma como você fica falando defeito dos outros, você esquece de olhar o seu. Lembra da técnica do espelho. O defeito que... Quando você olha alguém e fala assim, nossa, que essa pessoa é insuportável. Nossa, olha a postura dela. Observa você naquele momento. Como é que tá essa postura? Então, é o espelho, a técnica do espelho. Você reproduz o defeito do outro que você tá naquele momento. Cuidado também de não se opor às pessoas, né? Em que não concordam, né? Deixa o outro levar a opinião dele. Deixa o outro ser feliz.
né? E a gente também, aí você tem que pensar, né, fazendo um resumo de tudo, no traço mental e físico de uma personalidade agradável. Então, assim, a quantidade mínima de atrito, cuidado também, atrito faz parte. Tem uma quantidade, é legal você também discordar. É legal você falar assim, olha, eu ainda tô discordando porque eu tô vendo outra perspectiva. Será que você consegue me convencer do seu argumento dentro da perspectiva que eu tô vendo? Então a gente tem que saber discordar. Porque também se a gente não tem atrito em nada, a gente vira um bocó. A gente de repente não sabe mais o que a gente come, do que gosta. A gente vive a vida dos outros, a gente vive um fantasma, a gente não consegue ter uma opinião própria. Então, cuidado com a imagem, com o tom de voz, o que sentem perto de você, sem você dizer nada. Lembra que eu falei que às vezes tem pessoas que conseguem pôr o espaço dela sem precisar interromper ninguém? Se você precisa interromper, se parece que você está invisível, então você precisa trabalhar mais o seu magnetismo, no seu poder pessoal, na sua forma de comunicação pela tua atitude mental. Eu participei de um processo seletivo que eu achei assim... eu não queria passar mesmo, mas eu tinha curiosidade de saber como é que era. E aí eu vi assim, passou quem era mal educado, quem conseguia interromper os outros, quem pegava a ideia dos outros e reformulava aperfeiçoando a ideia dos outros, ou seja, a pessoa não era original, ela aperfeiçoava. E aí no meu feedback a pessoa falava assim, Sandra, a gente viu que você se posicionou pouco. Então tá, vou trabalhar isso em mim. Mas mentalmente eu falava, ai, que bom, que bom. Porque eu falava assim, gente, eu não consigo ser tão mal educada. Não cheguei nesse nível. Então esse tipo de vaga não é pra mim. Então vamos lá. Atitude mental positiva. Gente, isso é fogo. E não é tão fácil assim. Primeiro, seja mais positivo, tenha fé, esperança, amor, entusiasmo, emoção sexual. Ajuda também a atrair dinheiro. Lealdade e alegria. Lembra as frequências? Então, tudo que eu falei, eu tenho que substituir a frequência negativa. Então, se eu conseguir ser mais alegre, mais leal, ter mais fé, eu vou elevando a minha frequência e a lei da atração vai conseguir trabalhar a meu favor. Por isso que eu tô pontuando essas coisas. Aceitar circunstâncias, mas não ser refém delas, tá? Aprender com isso. Não se desencorajar. Otimismo não é ser um alienado, tá? Não se queixar ou não reclamar. Bola pra frente. Tenta aprender alguma coisa. E não ficar se culpando, que não ajuda em merda nenhuma. Flexibilidade, tá? Deu errado, por quê? Quando você analisa os porquê, por que deu errado? Isso já é uma atitude de uma pessoa flexível. Nossa, minha letra tá horrível. Independente das circunstâncias, seja flexível. Se adapta e não perde o controle. Então tá bom. Então, isso é uma coisa muito interessante porque eu já fechei 2 negócios. Eu já fechei um negócio de produtos personalizados e eu já fechei uma quitanda. E não foi fácil para mim. Mas vê se eu desistir de um dia ser dona do meu negócio. Não. Só ainda não decidi qual é. Eu quero ser uma taróloga de sucesso. Vamos ver se o YouTube me ajuda, né? E tomar muito cuidado. Isso é o que limita. Medo da pobreza, medo da má saúde, medo de perder o amor, medo da liberdade, o medo da velhice e o medo da morte. Ver qual medo, eu acho que o medo da crítica é sempre o pior. E tenta trabalhar para não ter tanto esse medo, tá bom? Por hoje é só, né? Nossa, que vídeo longo. Mas vai ter mais, gente. Mas você vai mudar uma chave com isso aqui. Anota nos comentários algumas palavras-chave do que você tem que mudar, do que você identificou em você. Comentário, eu gosto muito de ler os comentários. Pena que são poucos, mas eu gosto muito. Um beijo.